Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Pessoal, o segundo link que estará na descrição será referente à Binance. Essa aqui é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e usando o meu link você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações, aproveita essa oportunidade e abre uma conta através do meu link para ter acesso a esse descontão. Então vamos lá, pessoal. Muito foi especulado a respeito de como as guerras hoje elas são travadas. Então você não vê mais conflitos armados. Aliás, claro, eles ainda existem, mas necessariamente tais conflitos agora ocorrem em outro campo, que é no campo digital. Então, países invadem outros países de maneira digital. Então eles hackeiam, pegam informações. O maior hack que teve na história do mundo, que foi conhecido, foi um feito pelo próprio Estados Unidos, que foi revelado pelo Snowden, e inclusive ele foi considerado como um traidor, mas ele mostrou e ele trouxe a público provas de que o cabo que fica abaixo do oceano, que liga o continente americano ao continente europeu e africano, agora não sei se é primeiro para a Europa e depois desce para a África, eu acredito que é para a Europa, né? Então, simplesmente os Estados Unidos hackeou tudo que passava por lá para chegar em outro servidor, foi hackeado. Então, tudo que aconteceu no Brasil, simplesmente eles tiveram acesso, tudo que todo mundo fez, todos os rastros na internet. Claro que eu, de maneira individual, não tenho importância para ninguém, você não tem importância, mas o controle de um todo é algo interessante. Na época, a Dilma, ela era presidente, tá? Lembrando que presidenta não existe, é presidente. E assim, de todas as ações que a Dilma fez, essa talvez seja a única que eu acredito que foi uma ação acertada, que é o seguinte: foi descoberto que o celular dela também era hackeado e rastreado pelo governo norte-americano, e ela tomou a seguinte decisão: olha, tem uma reunião marcada para o dia tal com o presidente, não lembro qual era o presidente. Tá, tudo bem, mas a gente vai falar sobre o que aconteceu nessa reunião. Daí o governo norte-americano falou o seguinte: desculpa, isso não está em pauta, não falaremos a respeito disso. E ela falou: então não há o que conversar na reunião. Então foi assim, foi a única vez que eu vi a Dilma fazendo uma coisa que eu realmente apoiei. Você não quer falar sobre isso, então não tem nem que conversar com você. Bom, e o que acontece é que então o Snowden revelou os documentos e existem cabos que ligam os continentes e eles colocaram uma espécie de prisma, né? Prisma é como se fosse uma pirâmide de 3 lados. Quando você lança, aliás, 4, né? Contando com a base. Quando você lança a luz em um dos lados, a luz ela se replica para os outros lados. E foi mais ou menos isso que eles fizeram. Eles colocaram um prisma no cabo que fica abaixo d'água e hackearam praticamente o mundo inteiro. Só isso. Então, esse é um novo campo de batalha que existe hoje em dia. E muito foi falado a respeito da possibilidade de terem países que estão roubando outros países, que estão roubando inclusive corretoras de criptomoedas, que estão roubando simplesmente cidadãos, governos inteiros. E assim, a Coreia do Norte foi considerada como... Ela foi acusada de ter um exército hacker com recursos praticamente ilimitados, porque é dinheiro do governo e é o governo que fabrica dinheiro, né? Então, recursos ilimitados, com materiais de ponta, tudo do melhor possível, hackeando o mundo todo e fazendo dinheiro para construir aqueles objetos, né? Que eu não posso falar o nome aqui, eu já falei um nome que não podia, mas enfim. Que você vai perder o dinheiro do vídeo, né? Você quer saber só de ganhar dinheiro nos vídeos? Então, se você perde dinheiro, você é muito safado, sem vergonha. Não, pessoal, eu não falo certas palavras aqui no YouTube, tá? Não é porque eu não quero perder aí os centavos que eu ganho por vídeo, tá? E de fato só chega a centavos. Mas é pelo fato de que se porventura perde a monetização, você perde o alcance.
E se você tem uma série de vídeos seguidos de monetização perdida, ou seja, de alcance perdido, o canal ele passa aí para uma determinada lista negra. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre essas coisas. Se a diferença fosse de fato o que eu ganho de AdSense no YouTube, de fato para mim não faria diferença nenhuma. Eu preferiria falar o que eu quero, da maneira que eu quero, o que eu penso e tudo mais. Mas por isso que eu não falo, tá? Mas então, os caras têm esse exército aí e tal que financiam essas coisas nucleares e tudo mais. E agora, digamos que é oficial. Até então eram rumores, eram um conjunto de suposições. E agora a ONU ela fez uma acusação oficial e disse que a Coreia do Norte, com seu exército de hackers, roubou cerca de 281 milhões de dólares de exchange de criptomoedas. Isso para financiar seus programas nucleares, né? Então, com isso a gente percebe que os conflitos, né? Vou falar tudo bem essa palavra. As guerras não acabaram. Elas não acabaram. Elas continuam rolando. O que mudou foram os campos de batalha. O que mudou é que você destrói seu inimigo acabando com o dinheiro dele, pegando o dinheiro dele para você. Porque toda vez que você pega o dinheiro do inimigo, você fica tecnicamente 2 vezes mais rico, né? Porque você pegou a quantidade que ele tinha, agora ele não tem aquela quantidade, e fora que, além dele não ter aquela quantidade, você tem exatamente a quantidade que ele perdeu, então você fica o dobro mais rico. Então assim, cara, são recursos ilimitados. Eles hackeiam, pegam esse dinheiro, parte usam num programa e outra parte no próprio exército hacker deles, para ficar cada vez mais fortes. Então o mundo inteiro, digamos assim, ele está sob ataque. Muito obrigado por ter assistido e até mais.